Olá, amigos concurseiros! Sou eu, Noemi Prati, novamente, e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a responsabilidade civil do Estado. Agora, para isso, nós vamos ler o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Primeiro passo é identificarmos quem são as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. As de direito público, nós temos na administração direta os entes políticos e na administração indireta as autarquias e as fundações públicas de direito público. Já as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nós temos na administração indireta as empresas públicas e a sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos. E também temos as figuras de quem? Das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos, que também prestam serviços públicos por delegação, se é que vocês recordam. Agora, quando o agente de quaisquer dessas entidades, ou entes políticos, ou pessoas políticas, cometer um ato que lese um particular, esses agentes não vão responder diretamente perante esse particular lesado. Não. Por quê? Todo ato que eles praticam é imputável a quem? A pessoa que os instituiu, a pessoa política, ou a entidade a que eles pertencem. Então, se ocorrer um ato lesivo a um particular, primeiramente, há de se verificar não a culpa, mas verifica-se se o ato que foi praticado tem alguma relação com o dano causado ao terceiro. Essa relação entre esses dois é chamada de nexo de causalidade. E nisso que se baseia a teoria do risco administrativo. Agora, por que não seria lógico averiguarmos a culpa nessa relação? Porque o Estado está numa posição de superioridade em relação ao particular. E por isso ele dispõe de vários privilégios, várias prerrogativas e mecanismos jurídicos e processuais que são infinitamente maiores do que o particular possui. Então seria totalmente injusto averiguarmos a culpa nesse caso. Por quê? O particular sempre sairia lesado, o Estado sempre ia conseguir provar que ele está inocente na situação. Então, por isso, tirou-se a culpa e colocou-se o nexo da causalidade. Tudo bem? Isso que caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado. Agora, a teoria do risco administrativo, ela é diferente da teoria do risco integral. Por quê? A teoria do risco integral, o Estado ele é obrigado a indenizar em qualquer situação. Em qualquer. E não importa se a vítima é totalmente culpada, não importa se ela é um pouco culpada, o Estado tem que indenizar. Agora, na teoria do risco administrativo, não. Há excludentes para essa indenização. Por exemplo, se o ato praticado foi culpa do Estado, sim, mas também houve participação da vítima nessa culpa. Então, o Estado vai indenizar, mas ele vai indenizar menos do que iria indenizar se ele fosse o total culpado. Vai dividir essa culpa. Então, vai ser atenuada. Ou, por exemplo, a culpa é totalmente da vítima. O Estado vai indenizar? Não, não tem lógica. E outro exemplo seria o caso fortuito ou de força maior. São coisas imprevistas, inevitáveis, coisas que acontecem e não dá para prever ou impedir. Nesse caso, o Estado também não é obrigado a indenizar. Então, é isso que caracteriza a teoria do risco administrativo. Ok? Mas agora, relativo ao dano. Esse dano tem que ser apenas material? Rola uma dúvida, né? Então vamos ler um pouquinho o artigo 5º, inciso 10, que diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito à indenização pelo dano material, moral ou moral decorrente da sua violação. O que está querendo dizer aqui? O dano tem que ser só material? Um dano a um patrimônio? Um dano referente a alguma quantia em dinheiro, algum bem? Não. Pode ser um dano à moral da pessoa, à honra, algo impalpável, que não dá para tocar, mas que ofende o particular, que lesa ele de alguma forma. Então, abarca também, abrange também o dano moral, ok? Então, agora, só para fechar, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu peço que vocês façam um triângulozinho, um papel que você estiver escrevendo aí, estudando, rabiscando alguma coisa, faz um triângulo, coloca um estado na parte superior, coloca o terceiro em uma das pontas, terceiro lesado, e na outra o agente responsável pelo ato, ok? Agora, você vai ver que o que ocorre? A primeira ação vai de uma ponta que é da onde? Do terceiro lesado. O terceiro, vendo que ele está lesado, ele vai propor uma ação contra o Estado, que está lá em cima, ok? Propôs a ação. Ele ganhou, já foi indenizado, está feliz da vida, está contente, né? Está gastando pra caramba. E aí o que acontece? O Estado provou o dolo ou a culpa do agente que estava trabalhando para ele. Ele viu que aquele servidor, ele agiu de forma errada e causou aquele dano, com intuito ou não. Então, ele vai propor uma ação contra esse servidor, contra esse agente, né? Para ele restituir todo o dinheiro que ele já indenizou ao particular. Então, ele vai reaver esse dinheiro que foi desfalcado do erário. Então, agora, ele vai conseguir esse dinheiro novamente através do servidor. Então, é nesse caso que se encaixa o direito de regresso. Porque isso, regresso, vai regressar para o cofre público o dinheiro que saiu na indenização ao particular lesado. Então é só isso, gente, que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho.